Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de dezembro de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra de Terezinha Oliveira, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica. Essa obra da Terezinha é maravilhosa. Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica. É uma obra da editora Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 7, que trata de Os Obsessores. Capítulo 7. E nós vamos aqui, hoje, estudar no capítulo 7, Os Obsessores, quando ele fala de como eles são na verdade. Bota uma cadeira. Como são em verdade. Acharam? O meu é página 78. Aqui, né? 78. Como são em verdade. Quer dizer, como são em verdade os obsessores, né? Mas antes de nós iniciarmos aqui, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre amado, né, ao Pai Criador, aos amigos espirituais, agradecendo a oportunidade de estarmos realizando mais um estudo nessa Casa de Francisco, que é uma casa de estudos, né? Temos estudos de todos os tipos e continuamos com os nossos estudos, porque é muito importante para que a gente possa ir melhorando cada vez mais, crescendo cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor proteja a nossa família, nossos bons propósitos, que cada um de nós possa, cada dia, com esforço pessoal, ir melhorando sempre para melhor servirmos ao Mestre Jesus. E também vamos pedir por todos aqueles nossos companheiros, né, que se encontram necessitados, em sofrimento, passando por momentos difíceis, que eles possam ser amparados, sustentados, esclarecidos e consolados. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações que vêm do alto e caem sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciada o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, gente, quero lembrar vocês que hoje nós encerramos os estudos de 2024 dessa obra, né? E retornaremos, né? Deixa eu ver aqui a data direitinho, hoje é sexta-feira, retornaremos dia 7 de fevereiro, né? Retornaremos dia 7 de fevereiro de 2025. Então, a gente encerra hoje os estudos, mas as palestras públicas e as irradiações continuam. Essas não param, né? Toda segunda e toda terça, toda segunda e toda quinta, até fevereiro, quando retornam os cursos, teremos as palestras. Parece que só não vamos ter palestra dia 30 de dezembro. Dia 23 teremos, mas dia 30 de dezembro não. É a única que não vai ter. Dia 30 de dezembro cai na segunda-feira, essa que não vai ter. Porque é véspera, dia do novo, tá todo mundo. Mas no dia 23, segunda, teremos. Tá? Então, só vai faltar uma, que é essa do dia 30 de dezembro. E as irradiações também, porque a gente não pode parar, né? Porque irmãos nossos doentes, irmãos nossos desencarnados estão sempre aí necessitando, então continuaremos com o nosso trabalho. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre os nossos companheiros no capítulo 7, Os Obsessores, página 78, como são em verdade. Os espíritos obsessores, diz Terezinha Oliveira, se apresentam em rancores, gritarias, desafios, violência, agressividade. Essa é a forma como eles se apresentam, tá? Cheios de rancores, gritarias, desafios, violência, agressividade. Não muito diferente de alguns irmãos encarnados, né, que são também obsessores de outros
irmãos, porque nós sabemos que existe a obsessão de encarnado para encarnado, como também tem de encarnado para desencarnado. Tem vários tipos, né, de obsessores. Mas entre os encarnados, nós temos de encarnado para encarnado, quer dizer, um encarnado obsediando outro encarnado, e temos o encarnado obsediando um desencarnado. E os encarnados obsessores têm essas mesmas características. Guardam profundo rancor, desejo de vingança, gritam, né, muito, fazem desafios, são violentos e agressivos. É a característica do obsessor. Entretanto, diz Terezinha, não passam de infelizes, a despeito de tudo que digam ou façam. São espíritos sofredores. Né? Todo obsessor, todo aquele companheiro que fica atormentando o outro, né? Buscando se vingar, buscando agredir, buscando a vingança, seja encarnado ou desencarnado, é uma pessoa em desequilíbrio, é uma pessoa infeliz. Eu não conheço um que seja assim agressivo, violento, rancoroso, encarnado, estou falando desencarnado, que seja feliz. Tá. Quando você encontra uma pessoa aqui, assim, aqui na Terra, né? E até dentro da família mesmo, nós temos, né, alguns companheiros assim, você pode contar que aquela criatura não é feliz, está sem querer perturbar o outro, né? Não consegue viver em equilíbrio e harmonia. Assim também são os desencarnados. Querem o amor que está sepultado em sua alma entre esperanças e desenganos sofridos, e se defendem na couraça do ódio, da agressão, da dureza de sentimentos. Então, no fundo, eles querem ser amados, mas eles colocam tantos empecilhos nisso, né? Que aí eles não conseguem. Então, esse amor que eles querem, né? Eles querem, mas isso está enterrado na sua alma, no meio de tantos sofrimentos e desenganos, né? E aí eles se defendem, porque eles se colocam como vítimas, dizendo que os outros é que não gostam dele, que os outros fazem mal a eles, que os outros, né? Se defendem como? Com o ódio, com a agressão, com a dureza de sentimentos. Não importa que nos tratem mal, que nos firam, e sim a imagem ou lembrança que possamos deixar em seu coração. Então, eles muitas vezes vão nos atacar. Nós estamos falando agora da mediunidade, do grupo mediúnico, né? Eles vão com certeza nos atacar. Atacar o grupo mediúnico, atacar aquele que está tentando ajudá-lo. Eles vão atacar. Porque é assim, uma vez eu estava vendo, não estou comparando o animal, não, só estou falando da situação. Eu estava vendo um animal no Facebook, um animal que era um cachorro. Ele foi muito maltratado pelo antigo dono, muito maltratado. Apanhava, quase não comia, sabe? Então, esse cachorro ficou muito traumatizado. Cachorro traumatizado, né? E aí, alguém denunciou os maus tratos. E o pessoal lá do instituto lá que cuida de animais veio buscar esse animal. Então, o animal, ele ficava todo encolhido no canto, de cabeça baixa, né? E aí, a pessoa, o cuidador que veio recolhê-lo para levar ele para tratamento, que estava tudo machucado, cheio de ferido, queimado, sabe? A pessoa fazia barbaridade com o bicho. Botava água e botava comida para ele, né? Para tentar cativá-lo, né? Mas quando tentava chegar perto dele, ele reagia com violência. Ele latia, ele rosnava. Foi a maior dificuldade para conseguir pegar o cachorro. E ele estava com fome, estava com sede. Mas quando alguém se aproximava dele, de tanto ter sido ferido, magoado, machucado,
Ele ficou traumatizado. Então, ele não aceitava nenhum tipo de carinho. Uhum. Aí conseguiram jogar o negócio em cima dele, levaram ele, né? E mesmo lá na clínica, quando ele estava sendo tratado, aí a cuidadora estava falando, né? Ela estava falando assim, ó, vai levar um tempo para que ele aceite um Uhum. afago. Toda vez que alguém tentava colocar a mão em cima dele, assim, né? E era um cachorro pequeno, não era um cachorro de grande porte, não. Ele reagia, entendeu? Qualquer pessoa que tentasse esticar a mão, ele reagia com violência. Ele estava traumatizado, né? Então ela falou, vai levar tempo para que a gente possa, né, tocar nele. Então, ela falou, até para fazer os curativos, a gente vai ter que anestesiar de alguma maneira. Ele não deixa tocar. Uhum. Deixou que anestesiar para ele dormir, para poder fazer os curativos dele, porque senão ele não permitiria, né? E ela disse, ó, vai levar bastante tempo até que ele aceite que É, alguém toque nele, que ele passe a confiar em alguém, é né? difícil, né? É. Confiar em alguém. Então, assim também como acontece com os animais, quando são feridos, magoados, né? Os homens. Então, o espírito, quando chega num ponto desse, é porque ele também já foi muito magoado, muito ferido. E agora o que ele quer? Ele quer ferir, Uhum. para Se fazer, para que virar. as pessoas sintam a dor que ele está sentindo. Então, eles vão querer, às vezes, eles querem ferir qualquer um. Não tem mais daquela coisa de que eu vou ferir só quem me feriu, não. Eles querem ferir qualquer um que passa à frente deles. Para que a pessoa, para que o mundo sinta a dor que ele está sentindo. Então, ela diz aqui, né? Não importa que eles nos ataquem, não importa que eles nos firam, o que importa é a imagem ou lembrança que nós possamos deixar no seu coração. Quer dizer, nunca buscar revidar o mal que a gente recebe. Tá? Se você ainda não consegue ser um pacificador, pacificador é aquele que recebe agressão e devolve o amor. Se você não consegue ser ainda um pacificador, seja pelo menos pacífico. Se receber agressão, você não tem condições ainda de dar amor, então não devolva a agressão, né? Seja pacífico, não devolva a agressão. Com o tempo você vai ser o pacificador, aquele que alguém te taca uma pedra e você faz uma oração por ele, né? Busca de alguma forma ajudá-lo, né? É difícil, por isso que ser pacificador é um patamar, são vários patamares acima de ser pacífico. Mas isso que ele está deixando, que você pelo menos não reaja, né? Diga uma palavra amiga, diga algo que o conforte, algo bom, porque essa imagem, né, que você vai deixar, isso é que é importante. Uhum. Que ele vai pensar, eu joguei muita pedra naquela pessoa, mas ela nunca levantou a voz, nem jogou uma pedra de volta para mim. Então, o que ele vai dizer aqui? O que importa é a imagem ou lembrança que possamos deixar em seu coração. Empenhemos-nos, pois, em dialogar com eles. Tentem dialogar com eles, na tônica do respeito humano e do carinho fraterno. Não importa se ele é o maior vingador do mundo, não importa se ele é a criatura mais agressiva do mundo. Procure conversar com ele com respeito, com carinho, entendeu? Faça preces por ele, tente ajudá-lo de todas as maneiras. Nunca o agrida, nunca o trate com desrespeito. Procure compreender que ali está uma criatura muito sofrida e doente. Uhum. Por isso que Jesus falou: façais aos outros o que gostaria que te fizessem. Pense, ele está muito, muito doente. É extremamente sofredor. Ô, Rose, Oi, fala, Alberto. e o bacana é quando Terezinha, né, ela comenta é, que a tônica do respeito humano e o carinho fraterno. Porque um espírito nessa condição,
de tão machucado pelos seus próprios erros, né? E às vezes não é nem alguém que pode ser que seja caso de outro espírito que tenham provocado aquela condição dele, mas geralmente são suas escolhas que Exatamente. fazem ele sofrer do Isso, resultado das suas escolhas. E exatamente. o espírito, quando se apresenta assim, tão, né, como diz lá no início, eles são rancorosos, gritam, desafiam, são violentos, agressivos, somente o amor, né? Para Toma. lidar, para poder contornar e se relacionar, a empatia, né? Por isso que quem está na mesa mediúnica está preparado para esse tipo de coisa, Exatamente. sabe que vai lidar com essa realidade, né? Tem uma frase que diz, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, quando você ama muito, é aquilo que nós falamos ontem do médium. Não sei se você estava na aula do livro, acho que foi Diversidade dos Carismas, que nós lemos a questão 61 do livro Qualidade na Prática Mediúnica, 62, lemos também a questão 91, se eu não me engano, do Qualidade da Prática Mediúnica, quando ele fala que o trabalho do médium é um trabalho muito difícil, porque o médium tem que fazer muita renúncia, o médium tem que sofrer, aquela coisa toda. Né? Mas que o médium, quando ele está ajudando, ele está praticando a caridade, colocando o amor em ação. E esse médium também tem seus erros cometidos. Então, quanto mais ele ama, mais seus pecados vão sendo o quê? Apagados, né? Vão sendo apagados. Porque nós vimos ontem, né? No momento do choque anímico, o médium retira do espírito doente uma parte daquele fluido dele que está fazendo ele sofrer. Traz para si. Esse fluido é doentio, então vai incomodar o médium, vai trazer um incômodo para o médium. Em contrapartida, o médium dá para ele o seu magnetismo animal, que vai aliviar as dores do espírito. O espírito vai ficar aliviado, porque o médium retirou dele uma parte da energia ruim e doou para ele uma parte do seu magnetismo animal. Então, esse espírito vai ficar mais aliviado. O médium vai ficar mais sobrecarregado, mas é uma coisa temporária. Então, ele está aliviando a dor do outro. E quando ele busca aliviar a dor do outro, ele está colocando o amor em ação. E esse amor que ele está colocando em ação vai voltar para ele, para apagar a multidão de pecados dele. Entendeu? Então o médium cresce, evolui, porque muitos dos erros que ele cometeu vão sendo reparados pelo amor. Porque Deus, como tu pensa, tem essa frase que todo mundo fala, né? Deus quer que você cresça, progrida e repare seus erros através do amor e não do amor. É através de quem escolhe reparar pela dor somos nós. A opção é nossa. Se eu estou reparando meus erros através da dor, foi escolha minha, porque eu posso reparar através do amor. Se eu amar muito o meu irmão sofrido, eu estarei, em contrapartida, reparando erros mesmos, meus. Por isso que quando Maria de Magdala retorna ao plano espiritual, ela é recebida por Jesus. E Jesus diz para os discípulos, né? Ela, muitos pecados foram perdoados a Maria porque ela muito amou. E aí depois ele repete: muitos pecados serão perdoados a quem muito amou. A nossa multidão de pecados vão sendo reparadas pelo amor que você dedica ao outro. Então, quando você socorre o outro, quando você esclarece o outro, e é o caso da mesa mediúnica, é o caso do médium que está doando o seu magnetismo animal, está retirando do espírito sofredor uma parte daquela energia deletéria e trazendo para si energia essa que vai fazê-lo sentir muito incomodado, ele está amando aquele irmão, aliviando aquele irmão das dores dele por alguns momentos. E esse alívio vale muito para o espírito, porque quando ele se sente aliviado, ele fica mais suscetível de captar
a orientação do doutrinador. Ele se abre mais, porque ele está mais aliviado, para receber o atendimento, para poder refletir um pouco mais sobre aquilo que está sendo dito para ele. Entendeu? Ele se acalma, e estando mais calmo, mais tranquilo, mais aliviado, a percepção dele, a capacidade dele de absorver a orientação evangélica que o doutrinador está dando é maior. E aí, com essa a captação mais bem feita, aquela orientação vai surtir um efeito maior nele. E ele pode pensar: eu preciso mudar a minha caminhada, porque eu estou cansado de sofrer. E quem faz isso é o médium. É o médium que está fazendo isso. Está proporcionando àquele espírito essa oportunidade. E às vezes aquele espírito está há centenas de anos em faixas vibratórias de muita dor e sofrimento. E às vezes essa foi a primeira oportunidade dele. Não vai ser também da primeira vez. Ele talvez tenha que voltar outras vezes, tá? Voltar outras vezes. Mas, graças àquele médium que aceitou dar aquela passividade, graças àquele doutrinador que usou aquela palavra, esse espírito vai ter uma oportunidade. E para o médium e para o doutrinador, é uma oportunidade de reparar seus erros através do amor. Através do amor. E qualquer um de nós pode fazer isso. Qualquer um de nós pode fazer isso. Toda vez que você procura, de alguma forma, dentro da sua capacidade, dentro da sua limitação, dentro daquilo que você sabe fazer, esclarecer alguém, consolar alguém, você está ajudando alguém que precisa. Então, o amor cobre a nossa multidão de pecados. Então, é só amar. É amar. Quem escolhe a dor somos nós. Nós temos o E, livro. Rose, esse relato, essa descrição que você faz é o que comumente a gente fala da mediunidade com Jesus, né? Exato. Ou seja, você exercitar no momento em que você está na prática mediúnica os princípios do Evangelho, né? Como você diz, o amor, a empatia, a doçura, a brandura, re- receber esse irmão que está nessa condição de forma amorosa, acolhedora. Isso é importante. Por isso, o preparo que também é necessário, o moral do médium, para ele ter esse tipo de Tipo, atitude íntima, né? exata. Porque não adianta só da boca, tem que ter, isso tem que ser construído intimamente dentro do médium, né? Perfeito, perfeito. Inclusive, tem um livro do Alírio Cerqueira Filho, que é Mediunidade com Jesus. Vamos tirar uma época, quando a gente puder, estudar esse livro. Muito bom. Mediunidade com Jesus. E o Haroldo Dutra Dias também tem um vídeo, que uma vez eu apresentei no CEOI, é um vídeo também, Mediunidade com Jesus. Porque a gente tem que ver, ouvir falar sobre isso. Tá? Então, voltando aqui. Aí a Terezinha diz aqui, no fundo, eu estou na página 79, no fundo, no quarto parágrafo, esses espíritos obsessores querem ser convencidos de seus erros para retomarem caminho evolutivo que abandonaram há tempos. Só que eles não dizem isso. Eles não dizem, me ajuda. Eles não dizem. Porque ainda tem aquela coisa do orgulho que é muito forte, né? Mas, na realidade, eles querem ajuda. Só que eles não dizem, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Alguns receiam enfrentar a consequência do mal que já fizeram. Muitos deles têm consciência de que eles estão em erros. Eles têm consciência de que, para ser feliz, vão precisar reparar o erro que cometeram. E aí eles têm medo. Nossa, esse negócio de reparar o erro, eu vou sofrer muito. Então, é aquela coisa, né? Você é tipo a pessoa que precisa tomar um remédio amargo para tratar
uma doença, ou algumas injeções, né? Para acabar com a infecção. E a pessoa diz assim, ai, mas o tratamento, né? A tal da benzetacil, lembra? Olha, você está com uma infecção terrível na garganta. Tem que entrar na bezetacil. Aí a pessoa diz assim, mas não tem um antibiótico aí, uma nimesulida, um remedinho assim que dê para fazer isso? Aí o médico diz, não, a infecção está brincando. Tem que ser a benzetacil. Vai ter que tomar, aí eu tinha uma amiga, ela tomou, no caso dela não foi nem infecção, foi problema de gravidez. Ela tinha um problema lá, que ela tomava uma benzetacil por dia. Coisa incrível, sabe? Era um problema gravíssimo que ela tinha, até de gravidez. Aí, né, disse assim, você vai ter que tomar umas 3 Bezetacil, mas é aquela que deixa cair o braço? É aquela que deixa. Você pode tomar na nádica também, né? Mas aquilo dói pra caramba, meu Deus, que dói, né? Dói. Eu só vi uma vez a Bezetacil sem doer. Foi quando eu levei meu filho para tomar, ele tinha uns 8 anos. Que aí o médico falou, o enfermeiro, não, não, em criança a gente bota um remedinho na Bezetacil e ela não vai doer. Ele tomou sem doer. Foi até lá do Hospital Cardoso Fontes, ali na subida da Grajaú, Jacarepaguá. Aí eu falei assim, e para adulto também é assim? Ele, não, para adulto não, sem criança. Falei, nossa, só para criança. Tanto que ele tomou assim, faz aquele testezinho antes, né? O teste já é chatinho, né? Eu fiz, quando eu tive que tomar, eu tive que fazer um teste na pele, assim, né? Para ver se alergia a qualquer coisa. Para criança que eles colocam, mas ele não, para adulto não bota, não. Só para adulto é cair o braço mesmo, né? Vou andar, tudo mais. Então ela dói terrivelmente. Mas é o remédio para curar mais rápido. É a tal do remédio dolorido. Então o sujeito sabe que o troço dói, diz assim, não, não vou tomar, não. Não vou tomar. Foge da medicação. Foge. Então, ele diz aqui, né? Alguns receiam enfrentar a consequência do mal, que já fizeram. Eles têm consciência de que já fizeram mal. Outros não acreditam que haja a possibilidade de serem perdoados e poderem recomeçar. Outros já têm, assim, a pessoa diz assim, não, o que eu fiz não tem jeito. O que eu fiz não tem jeito, não. O que eu fiz não tem perdão. Então, ele não procura o tratamento, porque ele acredita que o que ele fez não tem perdão. Isso não tem perdão. Aí esse é o mais triste. Ele tem plena consciência da desgraceira que ele fez. E ele acha que aquilo que ele fez é tão terrível, que não tem perdão. E eu acho, nesse caso, um trabalho lindo do doutrinador, do médium, quando eles conseguem convencer aquele espírito, esclarecer aquele espírito de que tudo tem perdão. Até porque Deus não perdoa ninguém, né? Deus vai sim ter necessidade de perdoar, né? Deus vai se sentir ofendido. Quando eles entendem isso, que é a tua consciência que cobra de você, exige de você uma reparação, e aí é como Saulo, né? Saulo que compreendeu isso e disse, tipo assim, vou sim, é aquela frase, né, que de vez em quando o pessoal fala, como diz, devo sim, pago quando puder, mas que vai trabalhar e sabendo que ele tem o espinho na carne. Então, devo sim, pago quando puder. Então, mas não é o devo sim de ficar sentado esperando o tempo passar, não. Ele vai ao trabalho como Saulo foi ao trabalho, sabendo que precisava reparar. E não deixou, o que eu acho mais legal, a culpa congelá-lo. Porque a culpa é um problema gravíssimo. Né? Porque o sujeito se sente tão culpado que ele acha que não tem jeito. E aí ele não faz o movimento. E Saulo não. Saulo não ocupou espaço. Ele tinha consciência que ele fez o que ele precisava fazer e ele disse, eu vou fazer. Quem quiser vir comigo, venha. Quem não quiser, fique aí que eu vou. Ô, Então, Rose, aí nesse sentido, né, a gente sabe que
o tribunal da consciência é implacável, né? Tá? E às vezes você cai na culpa e no remorso. Mas aí, como você já disse, Deus não quer, né, aniquilar o equivocado. Ele quer que o equívoco é que seja removido e Essa- você siga o caminho reto, né, de acordo com as leis dele, a lei divina. essa- Então, um espírito como esse, ele no primeiro momento ele entender isso, né? Vai levar tempo, mas tudo tem o primeiro passo, né? Você levar o espírito a esse entendimento que ele se equivocou, mas ele tem todas as chances na mão do espírito, no proceder que ele vai ter dali por diante, de corrigir os seus equívocos, né? Porque a culpa só serve Rose, para dar o start. A culpa, para mim, só serve para isso. E fiz besteira, caramba. E a culpa serve para isso, para te despertar. Opa, fiz muito besteira, caramba, estou me sentindo culpado. O que é que eu posso fazer para corrigir isso? Acabou. Para mim, o efeito da culpa é esse. Tipo assim, fiz besteira, caramba, que coisa errada, estou me sentindo culpado. Agora eu vou correr atrás do prejuízo. Fala, William. mas eu acho que esse tipo de espírito que se envolve nessa questão de achar que não há perdão, né? Eles têm possibilidade de recomeço. O tratamento deles, para mim, é o pior, né? Porque são aqueles que germinam e nutrem uma culpa que começa a ter efeito no próprio perispírito, na própria formação do perispírito. E aí é muito complicado o tratamento desses espíritos. A culpa, o remorso é uma coisa terrível. Ela congela a criatura. Daí vai ter as deformações perispirituais, né? Aqueles espíritos que formam ovoides, essa coisa toda, tudo isso é a culpa. É a culpa que vai deformando, né? Como nós podemos dizer assim, que me faltou a palavra agora, trofiando, entre aspas, o perispírito. É a culpa, ali e ali. Então, é um tratamento que não é de um dia para o outro, às vezes levam séculos para que esse espírito possa desfazer, né, essa ideia, mas a gente tem que Doutor, trabalhar ali, fale. a gente vê também no encarnado, né? Quando eles têm mágoa, eles têm remorso, têm arrependimento, revolta do que fez deles mesmos, né? E eles se sentem amargurados, sofrem, carrega, né, esse sofrimento e acaba estacionando, né? Eles não ficam presos naquela culpa e não segue adiante, entendeu? Não dá a volta por cima, não tenta mudar a história, né? Infelizmente, muitos desses irmãos terminam no suicídio. E Terminam. leva para o túmulo, né? Essa revolta, essa mágoa, com Piora mais eles mesmos. a situação, né? Piora mais ainda a situação. Aí aqui a Terezinha vai dizer assim, mas sabem os espíritas que para todos esses espíritos sofredores, a providência divina tem infinitos e misericordiosos meios e modos de que se recuperem e retomem a estrada do progresso intelecto-moral. Reparou? O intelecto moral, tá? Não é só moral, não. É intelecto moral. Através da cultura, né? Por isso que Kardec dizia, espíritos amai-vos, mas espíritas instruí-vos. E quando ele dizia instruí-vos, ele não estava falando só da doutrina espírita, não. Instruí-vos o aspecto geral. Né? Estudem. Por isso, não desanimam nem se desencorajam no trato reeducador. E quando ele fala em intelecto moral, a cultura é importantíssimo nesse aspecto, né? Você buscar a cultura, para falar em cultura, hoje vai ter a reinauguração da Catedral de Notre-Dame, né? Que há 5 anos atrás ela passou por aquele incêndio terrível, foi toda restaurada, e a restauração até foi boa, eles encontraram muita coisa no subsolo, que estava guardado lá, estátuas e quadros, que
o pessoal, com o tempo, foi deixado lá. Essa catedral tem 800 anos. Olha que maravilha deve ser. Hoje, vários chefes de Estado, rei da Inglaterra, vai todo mundo para. Vai ter uma missa, né? Uma cerimônia de reinauguração da Catedral de Notre Dame. 800 anos de história, é uma coisa espetacular, né? Como estamos esperando a reinauguração do nosso museu lá no Rio de Janeiro, né? Então, cultura. Cultura é uma coisa que faz bem ao espírito. Por isso, não desanimam nem se desencorajam no trato reeducador, que é o diálogo com os espíritos chamados obsessores. Então, Deus permite dar condições a todos nós de recuperação. Tá? A providência divina tem infinitos e misericordiosos meios e modos para que esses espíritos mais sofredores se recuperem e retomem a estrada do progresso intelecto-moral. Por isso, não desanimam nem desencorajam do trato reeducador, que é o diálogo com os espíritos chamados obsessores. Então, o médium não pode jamais desanimar. Tem que sempre procurar fazer esse trabalho de buscar dialogar com qualidade, com carinho, com amor, com muito respeito com esses irmãos para ajudá-los. Eu trouxe aqui um texto do livro, deixa eu ver aqui, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, quando a Ivone vai dizer assim, né? Falando sobre esses irmãos nossos, né? Esses muito, muito sofredores. Ela diz assim: não é em vão que se abusa das leis gerais da criação. Ninguém abusa das leis gerais e fica tudo por isso mesmo, né? Na terra como no espaço. E por isso mesmo, esses infelizes, porque são infelizes, né? Assim permanecerão sob sua inteira responsabilidade e por livre e espontânea vontade. Contundidos pela mente, feridos pelos choques desarmoniosos das próprias vibrações dirigidas a atos contrários ao alvo estabelecido pela divindade suprema. E tais como se encontram, do jeito que eles estão, em desequilíbrio, e tais como se encontram, né? Serão encaminhados para a reencarnação. Como infratores da ordem pública, o seriam para o presídio único recurso da atualidade, a reencarnação, para lentamente reequilibrá-los na harmonia geral, visto que as formas pesadas da matéria carnal serão como que formas ortopédicas necessárias à minoração de tais enfermidades vibratórias de origem moral consciencial. Então, muitos desses espíritos, né, são recolhidos, são levados para o tratamento, os suicidas, do livro Memória de Suicida fala muito disso, e são tratados, mas precisam reencarnar, tá? Para poderem progredir. Então, ela diz aqui, a reencarnação, para lentamente, essa reencarnação vai proporcionar ao espírito o reequilíbrio na forma geral. E ela diz uma coisa muito interessante, que os corpos, né, as formas pesadas da matéria carnal, serão como que formas ortopédicas necessárias à minoração de tais enfermidades vibratórias de ordem moral consciencial. Então, se o seu perispírito está muito, muito deformado, seu novo corpo será organizado de acordo com a forma do seu perispírito. Então, o espírito vai entrar naquela forma. Como é que pode estar aquela forma? Pode estar de formas muito doloridas. Muito doloridas. Mas é essa forma, a vida aqui na Terra, essa reencarnação difícil, que vai levar à minoração das enfermidades vibratórias de origem moral, consciencial. Moral dentro daquilo que a nossa consciência
apresenta, né, de dificuldade e que a nossa consciência exige reparação. Ô, Mas, Rose, oi, desculpe, não, dá continuidade que depois. a Ivone diz aqui, mas, como facilmente se Ah, compreender. então, peraí, eu pensei que tu ainda ia fazer um Não, tem. comentário. Quando a Ivone coloca esse trechinho aí que você leu, eu me lembrei daquela instituição Maria de Lourdes, que Isso, tem aqui na Taquara, que o pessoal visitava, né? Tinha grupos de visita, em que as crianças lá assistidas eram todas deformadas, com problemas neurológicos de movimento. Olha, coisas assim que babavam, ficavam sentadas babando. é a forma. Olha, uma condição muito precária que aquele espírito passa, né? Que é justamente deve ser isso, Isso, né? isso. Depois daí, a gente tem que ter essa compreensão do que está acontecendo. Não estou dizendo que todos são, há inúmeras razões, mas muitos são, é isso mesmo. Né? Há outras coisas, né? Por outros motivos, mas uma grande maioria é essa busca, esse processo educativo. Então, a gente tem que ter essa consciência para não ficar dizendo assim, meu Deus, como é que Deus permite que uma coisa dessa aconteça? Aí a gente faz aquela crítica a Deus, entendeu? Não percebe que aquilo é uma oportunidade para aquele espírito. Mas a gente acha que Deus está sendo injusto. Aí a pessoa diz assim, a pérola, tanto bandido forte, saudável por aí, e essa pobre criancinha sofrendo esses horrores. Aí ele diz isso, né? Tanto, quer dizer, primeiro que você já está desejando que aquele bandido sofra, né? Já está desejando mal para ele. Segundo, que você está criticando Deus, dizendo que Deus é injusto, que não vê que ali tem uma pobre criancinha, ali não tem uma pobre criancinha, ali tem um espírito imortal que está precisando do processo educativo. E aí ela diz aqui, né? Mas como facilmente se compreenderá, os pobres, folgazões, inconsequentes e malvados renascerão doentes fisicamente, né? Já que doentes graves são como espírito, arrastando o corpo intermediário ou perispírito, brutalizado como vez. Serão, portanto, enfermiços, raquíticos, retardados, vítimas de males incompreensíveis que a medicina terrena diagnosticará como de origens sifilíticas, né? Serão feios, tristes, doloridos, tardos de movimento e ação, tardos de vibrações, sofredores e até dementes, tolos, medíocres, causando muitas vezes repugnância e compaixão a quem os conhecer. Lembrando que não estamos aqui generalizando. Tem alguns companheiros que reencarnam assim, mas não porque estão, entre aspas, pagando seus pecados. Lembrando do livro O Céu e o Inferno, daquela última parte que fala do Marcel, o menino do leito número 4. O Marcel tinha essas características, né? Deformações físicas, muita dor e sofrimento, mas ele não estava resgatando. Ele já tinha resgatado no passado, porque ele foi realmente o espírito que teve muitos problemas. Aí ele teve uma ou duas ou três reencarnações muito doloridas. Só que agora ele reencarna no hospital com vários problemas físicos, a família o abandona lá, ele sofre muito, muito, muito. Ele se encarna ainda criança. E depois que ele desencarna, ele tem uma mensagem dele dizendo por que ele nasceu assim nessa última encarnação. Ele diz que foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele, por quê? Para ensinar as pessoas como sofrer. Sofrer como ele sofria, sem rebelar-se. Então não era mais um resgate, porque ele já havia tido outras reencarnações de resgate, mas agora ele estava vindo para ajudar as pessoas a passarem por suas provas com equilíbrio, né? Com sabedoria. Então ela diz aqui, a cada um segundo as próprias obras.
é artigo mais elástico do que os homens têm imaginado, né? Então, essa frase aí, né? A pessoa diz, mas essa frase frase mais elástica que tem. Que é verdade, é a maior verdade que existe. A cada um segundo as próprias obras. Você não sofre porque o outro te fez sofrer, você sofre porque você buscou a dor. Então, a cada um segundo as suas obras. Então, ela diz, é artigo mais elástico do que os homens têm imaginado. Esses infelizes que aí vês ferindo, atraiçoando, mentindo, perseguindo seus irmãos de humanidade da terra, como no invisível, a si próprios feriram. O problema é a gente aceitar isso. Porque a gente não quer aceitar, eu sou a culpada pelo meu sofrimento. Eu não quero aceitar isso, eu quero que tenha alguém para apontar o dedo. Foi você. Você que causou isso na minha vida. É um obsessor. Eu não quero aceitar que fui eu a culpada de estar passando nessa situação difícil. Fui eu. E aí, isso arrebenta com o meu orgulho, arrebenta com a minha vaidade. Como é que aí você vai dizer, por ser tão burra, tão estúpida para fazer isso comigo? Fiz. Não tem para quem, porque a gente quer distribuir a culpa na hora da dor, mas não tem que distribuir. Olhe-se no espelho. Você começou toda essa situação. E agora está assim, só tem um culpado, você, né? Então ele diz aqui, eles atraiçoaram, mentiram, perseguindo seus irmãos de humanidade na terra, como no invisível, a si próprios feriram, atraiçoaram, mentiram, perseguiram. E assim sendo, as más ações engendradas por suas mentes desorganizadas reduziram-nos a sofredores em lutas com provações melindrosas, a convalescentes psíquicos conscienciais que demandarão, olha aí que ela diz, corrigir tudo isso demandarão períodos seculares, até que atinjam o necessário equilíbrio, isto é, a regeneração e a reparação completa do mal praticado. Porque aquela coisa, para você, vamos dizer assim, usar o português claro, para você se esculhambar levou muito tempo. Levou muito tempo. Porque não é de um dia para o outro que você se esculhamba todo, não. Apesar que tem gente aí que é. Olha, essa semana eu estava acompanhando esse problema da violência policial em São Paulo. Eu fico olhando assim o que alguns policiais fizeram. Eu disse assim: como é que a pessoa é capaz de se esculhambar assim, de um momento para outro? Primeiro, a gente sabe que hoje tudo é filmado, né? Se não é você que filma, tem sempre o celular flutuando por onde você passa. Aí você decide que naquele dia eu acordei, hoje tomei meu café, ri, brinquei com todo mundo, vou sair de casa. Aí quando eu saio de casa, eu entro no mercado e digo assim, hoje eu vou arrebentar com a minha vida. Não é? Hoje eu vou arrebentar com a minha vida. Eu não preciso de diabo, Lúcifer, Satanás. Sai, porque deixa que eu cuido disso sozinho. Nem eles vão ser capazes de fazer o trabalho tão bem feito como eu faço. Aí entra um sujeito lá para roubar 3 negocinhos de sabão para lavar roupa. Pega e sai correndo do mercado. Aí o cidadão que disse, deixa comigo, que hoje é meu dia de me arrebentar. Puxa o revólver, dá 11 tiros das costas do cidadão. Precisa de Satanás? Precisa de diabo? Não. Não precisa, porque se o Satanás e o diabo vier, eu faria. Porque ele faz o trabalho melhor do que todos eles. Como o outro, está numa ponte, tem de um rapaz na motocicleta. Desliga a câmera, mas tem um celular infeliz em algum lugar. Aí, de repente, ele pega o cara pelo colo e joga pelo muro dentro do rio. É preso. Hoje, eu acabei com a minha vida. Né? O outro vai prender um cara na frente de um celular, dá uma pancada com cacetete na cabeça de uma senhora de 63 anos. E ainda chuta ela, algema, bota dentro do cadeirão.
O outro prende um sujeito que tem problemas mentais, joga dentro do tamborão, aí vem o outro, deixa comigo que hoje é meu dia de me destruir. Aí joga uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do tamborão, o cara morre asfixiado. Então, tem gente que sai de casa e diz, hoje deixa comigo, que hoje eu vou acabar com a minha vida. E acaba com a sua vida, entendeu? E aí vai, né? Daí, ó, só ladeira. Então, tem uns que fazem isso assim, rapidamente. Tem outros que vão fazendo ao longo do tempo, fazendo ao longo do tempo, fazendo ao longo do tempo. Aí depois, na hora de voltar e corrigir, vai levar tempo. Porque você fazer um negócio desse, dar 11 tiros nas costas do sujeito, jogar o outro pelo muro, outra coisa, que é o quê? E claro que o trabalho de recuperação vai ser demorado, porque a gente é pródigo dessas coisas, né? Porque eu falo isso, se ficar de casa, hoje eu vou arrebentar com a minha vida. Vou arrebentar com a minha vida. Então, o tratamento tem que ser dolorido, gente. Se não for dolorido, não vai resolver. Porque tem coisa que você diz assim, eu não acredito que a criatura não parou para pensar um minuto que aquilo teria consequências para ele. E que tem um celular em todo lugar. Porque tem um celular. Outro dia eu vi um caso assim, eu digo, não acredito. De onde saiu esse celular? Eles pegaram um rapaz, levaram para esse rapaz para o Matagal, na beira de um rio, num matagal, bota matagal disso, no meio do rio. Bateram no rapaz, mataram o rapaz, jogaram o rapaz no rio, depois saíram, pegaram, era um grupo, um carro da polícia, pegaram o rapaz da porta da casa da morada e ficaram rodando com ele, rodando, aí foram para o tal do Matagal. Lá no Matagal, bateram no rapaz, aí perceberam, depois de muito bater, porque eles iam bater e depois iam. Depois de muito bater, perceberam que o rapaz morreu. Pegaram o rapaz, jogaram dentro do rio. Aí saíram do Matagal, pegaram o cara e foram embora. E que apareceu no outro dia no Facebook? Um vídeo. Alguém estava dentro do Matagal com o celular. Viu o barulho? Filmou. Agora, o que aquele cidadão estava fazendo com o celular no meio do Matagal? Pois ele estava no meio do Matagal. E ele estava numa parte mais elevada. O Matagal tinha um montinho lá, sei lá o que ele estava fazendo. Ele estava nesse montinho, viu o carro da polícia, estranhou, celular para fazer o flash. Filmou tudo. E os policiais não puderam. E ainda filmou com close. E esses policiais, quando chegaram lá, fizeram um BO dizendo assim: não, nós pegamos o rapaz da porta, porque todo mundo viu, eles levaram o rapaz. Demos uma volta com ele e soltamos ele, lá no meio da cidade. Isso que eles botaram do BO, que eles tinham soltado o rapaz. Só que no outro dia apareceu o vídeo, que eles soltaram o rapaz. Aí eu quero dizer, o que tem um cara com o celular do montinho no meio do matagal? Pontinho. Tem que estar lá. Estava lá do montinho no meio do matagal. Não adianta você, não há nada que você faça escondido que não seja revelado. Vai ser revelado. As pessoas não param para pensar. As pessoas esculhambam a vida delas e outros vão esculhambando ao longo do tempo. Esculhamba numa encarnação, continua esculhambando a outra, continua. Às vezes passa 500 anos esculhambando a sua vida, até que chega o momento do stop. Agora vamos corrigir esse negócio. Não vai ser de uma hora para outra. Vai levar tempo. E o processo vai ser o quê? Dolorido. Aí nós, muitas vezes, quando vemos essa situação que a Terezinha Oliveira falou, a gente bota a culpa em Deus. A Deus, poxa, Deus, tem misericórdia, Senhor. Poxa, é uma criança, Senhor. Como é que pode? É tão bonitinho aquele rapaz, né? Tão simpático, passando por aquela situação toda. Mas você sabe o que aquele espírito fez? Não sabe. Então a gente não pode acusar Deus de nada, mas ao mesmo tempo
a gente tem que tratar esses companheiros com muito amor, com muito respeito, com muita compreensão, né? E, no caso, quando esses irmãos chegam à mesa mediúnica, que muitos deles precisam chegar à mesa mediúnica, como quem quiser conversar um pouquinho sobre isso, dá uma olhadinha na nossa aula de ontem, do livro Diversidade dos Carismas, né? Do Hermínio de Miranda. Foram duas aulas que nós fizemos sobre diversidade dos carismas, falamos sobre isso. A aula de ontem, que foi dia 5, né? E a anterior, que nós falamos sobre isso, né? E o médium, ele tem esse trabalho de receber esses irmãos altamente sofridos, doloridos, que sabe que é o espírito passar por tanta dor e sofrimento durante 400, 500, 600, 800 anos, né? Que a gente sabe que o tempo às vezes é muito longo. Então, procurar sempre fazer esse trabalho com muito amor, com muito carinho, com respeito, para ajudar esses irmãos a se recuperarem. E os ajudando, nós estamos ajudando a nós mesmos. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre esse assunto? Pô, Pode falar, Alberto. é assim, é tudo uma questão de entendimento, né? A gente vai adquirindo um olhar, né, diferente em relação a isso tudo, né, do irmão que passa por essas dificuldades. Eu confesso para você que antes de ter esse esclarecimento que tenho hoje, um pouco melhor, eu tinha essa postura, né? Coitado, poxa. Mas conforme a gente vai mudando o nosso entendimento, que nada é por acaso, na justiça de Deus é imutável, não existe falha. Aí você, então, diante disso tudo que você vai adquirindo de entendimento, você vai tendo um olhar diferente, né? Então, tudo depende da condição que cada um se encontra de entender essas situações, né? Porque já teve fases que eu não entendia, que eu me colocava dizendo, poxa, mas como é que pode? Poxa, um espírito, uma pessoa, eu nem falava espírito, porque eu não tinha esse entendimento. Como é que pode a pessoa vir assim? Caramba, poxa. Mas no fundo, a gente tinha sempre lá no coração que tinha algo que era motivo de ter acontecido aquilo, né? Por exemplo, uma filha de uma amiga minha, ela teve um namorado, se relacionou, ficou grávida. E o namorado foi embora, não quis saber da menina. Então já foi assim para ela, para essa amiga minha, traumático. O cara que namorava ela bastante tempo ter se distanciado e abandonado ela grávida. E quando a menina nasce, pô, com uma problemática dessa, foi um, foi um, uma situação muito difícil para ela ter que lidar com a criança que precisava usou fralda até os 17 anos. Com 17, esse espírito desencarnou. Então, você vê como são as coisas. Mas, no fundo, a gente sempre. Eu mesmo, na época que não tinha o esclarecimento que eu tenho hoje, eu dizia assim: mas deve ter algum motivo para essa criança vir como ela está. Não é possível, né? Mas hoje, graças a Deus, com os esclarecimentos que a gente consegue ter maior clareza desse processo todo e cabe a nós fazer o possível de auxiliar nesses irmãos, Realmente, né? né? E é o que ela diz aqui, a Terezinha, né, no final desse capítulo. Mas sabem os espíritas que para todos eles, esses sofredores, né, esses obsessores, a providência divina tem infinitos e misericordiosos meios e modos de que se recuperem e retomem a estrada do progresso intelectual. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ser esquecido,
Ninguém vai ser esquecido, né? Por isso ela diz: esses trabalhadores não desanimam, nem se desencorajam do trato reeducador, que é o diálogo com os espíritos chamados obsessores. Então, esse trabalho é de Jesus. Por isso que a gente fala mediunidade com Jesus. Porque todos terão o direito à oportunidade da recuperação. Alguns mais rápidos, outros menos rápidos, mas aí vai depender do nosso livre-arbítrio, né? Então, gente, olha, a próxima aula vai ser capítulo 8, o diálogo da desobsessão. Bota a data aí, 7 de fevereiro de 2025. 7/2 de 2025, diálogo na desobsessão. Fala, Roberto. Não, é que me veio aqui, né, de que Deus, né, no caso, é sempre misericordioso, e a gente, às vezes, tem dificuldade de entender essa misericórdia infinita do Pai, né? A gente, Ele dá todas as chances. Então, hoje eu vejo como é importante o bom uso do livre-arbítrio. sim, O livre-arbítrio mal usado, quantas consequências geram? E não é só o matar, roubar, não, não, é um pensamento negativo, é um sentimento negativo. Então, isso tudo para a gente é aprendizado de a gente perceber da necessidade que temos de nos aperfeiçoarmos, uhum, para que possamos, então, gerar para nós mesmos o melhor resultado que for possível. Como você diz, que a gente possa gerar a melhor versão, né, exatamente, de uma nós mesmos, versão de nós mesmos. porque tudo está nas nossas mãos. A escolha de cada instante de nossa vida, a postura que a gente toma diante da vida, é que vai ser a cada um segundo suas obras. Então, o vigiar é importantíssimo. E, às vezes, eu levei muitos anos para entender esse vigiar, Vigiar sabe? para não cair. Porque a gente vê o refrão, né? Orai, vigiai, orai, né? Cada um bota um na frente, outro atrás, mas não importa a posição. E eu não tinha esse entendimento. E hoje, pelos nossos estudos, pelo que a gente vai buscando de conhecimento, a gente vê que o vigiar é estar atento ao caminho, né? De buscar a cada minuto ter o bom pensamento, o bom sentimento, né? Para manter-se no caminho da boa escolha. Exatamente, né? E o orar é pedir forças ao Senhor, né? Para nos ajudar nesse trabalho. Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa aula, última aula de 2024, mas dia 7 de fevereiro, 7/2 de 2025, nós voltaremos para o estudo do capítulo 8, Diálogo na Desobsessão. Muito interessante, né, quando começar essa fase de diálogos. Então, nós vamos, Eu, nesse momento. cara, Rose, eu vou fazer uma pergunta ao companheiro, Oi. William, e de ordem até pessoal. Que na Marinha você trabalha na área médica, Não, ele é da aeronáutica. da aeronáutica, Aeronáutica. tu trabalha na Sim, área trabalho na médica? área médica. Sim, sou Ah, farmacêutico. tá. Porque quando ela falou da bezetacil, eu vi que você deve ter visto muita aplicação de bezetacil por aí. Não, e hoje em dia, pelo menos, eu sempre peço, o que fazem com a criança, em adultos, se pedir, dependendo do lugar, eles até fazem, é colocar lidocaína, que é um anestésicozinho de mistura. Nossa, não sente nada, é uma maravilha. Mas Verdade. o trocinho puro dói, vou te contar, hein? Então, gente, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos benfeitores espirituais, nossos amigos orientadores, né? Que nos fortaleçam, que nos deem ombros fortes, para que nós possamos seguir a nossa caminhada. E sempre agradecendo a Deus, porque é uma maravilha a gente poder refletir e conversar sobre isso, né? Que alerta, que ensino para todos nós. Isso nos ajuda muito, mas também nos traz muita responsabilidade, né? Porque se a gente escorrega, vai reclamar de quem? Não tem de quem reclamar. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, né?
Então, mas tudo bem, que a gente possa, sim, estar aberto para receber muito, porque isso nos ajuda também a dar aquele grande salto de qualidade que a gente precisa dar. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente reinicia mais 5h25 para o estudo do livro dos médiuns, que também está muito interessante, né? Nós estamos estudando a questão 74 de Livro dos Médiuns, da parte segunda, capítulo 4, da teoria das manifestações físicas. Então, daqui a pouco a gente está de volta, tá bom? Para quem não vai estar conosco no Livro dos Médiuns, um beijo, um bom fim de semana. Aí, já sabe, os estudos de cursos acabaram, mas as palestras públicas, segunda e quinta, e as irradiações continuam. Só não vai ter palestra dia 30 de dezembro, que é segunda-feira. Fora isso, até fevereiro, quando reinicia os nossos estudos, sempre haverá palestra, terças e quintas, tá bom? Inclusive, eu convido os companheiros para poder me dar mentalmente, né, apoio moral na minha apresentação de quinta-feira, na outra quinta, que é as bênçãos de Natal. Então, a gente vai refletir sobre as bênçãos de Natal. Então, Que o tema, maravilha, que bom. agradeço muito a oportunidade desse tema, caiu como uma luva e espero que eu possa estar à altura, né, desse tema, porque Já bênção de Natal é uma bênção que não tem tamanho. é dia 12, dia 12. Dia Dia 12, 12 bom, tem Roberto, é a próxima quinta, né? quinta-feira. Não terá mais os cursos, mas terá a palestra, tá bom? Então, vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente retorna.